Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do canal Café com Teologia. E hoje é dia da gente fazer uma reflexão, uma devocional baseada num texto bíblico, num texto do Novo Testamento. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu estou lendo aqui a minha versão do Novo Testamento da editora Paulinas. Você pode ler na versão que você quiser. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, está dizendo o seguinte: certa vez, enquanto a multidão se comprimia em torno dele para ouvir a palavra de Deus, estando ele na margem do lago de Genezaré, Jesus viu duas barcas que estavam à margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado delas e estavam lavando as redes. Tendo subido em uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe para afastá-la um pouco da terra. Depois se sentou e da barca ensinava as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: ide lago adentro e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Senhor, estivemos nos esforçando durante toda a noite sem nada apanhar. Mas porque tu dizes, lançarei as redes. Tendo feito isso, capturaram tamanha quantidade de peixes que as redes rasgavam. Fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles se aproximaram e encheram tanto as duas barcas que elas quase afundavam. Tendo visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Com efeito, o espanto o havia tomado, e ele e a todos os que o acompanhavam por causa da grande quantidade de peixes que tinham apanhado, e o mesmo acontecera com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, a partir de agora pescará homens vivos. Levando de volta as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, essa é uma passagem relativamente conhecida de cada um de nós. É a passagem que fala sobre a pesca maravilhosa, sobre a pesca milagrosa. E tem alguns detalhes desse texto, segundo a leitura de Lucas, que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira delas é quando o texto fala que as multidões que estavam próximas de Jesus naquele momento empurrava Jesus, comprimia, compelia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nós temos aqui alguns detalhes importantes, que era uma multidão, e sabe-se lá quantas pessoas compunham essa multidão, até porque os territórios da Palestina, né, os territórios onde Jesus habitou, onde Jesus passou a sua vida, não eram territórios tão populosos, né? Certamente todo o território tinha menos de 1 milhão de habitantes, né? E nessas regiões onde Jesus estava, mais ao norte, próximo do lago de Genezaré, do mar da Galileia, que são sinônimos, era uma população bem menor, né? Mas muita gente daquela população estava indo atrás de Jesus para ouvir a sua pregação e ouvir a palavra de Deus através da sua pregação. Uma multidão bastante esquecida pela religiosidade tradicional, uma multidão que não tinha voz, não tinha vez, nem na sociedade, nem nos sistemas políticos, nem nos sistemas religiosos daquela localidade, e ouvem de Jesus uma palavra envolvente, uma palavra contagiante, uma palavra diferente de tudo aquilo que eles já tinham ouvido sobre religiosidade em outros lugares. E a diferença de Jesus não era apenas a autoridade com a qual
ele falava, que fazia toda a diferença. E autoridade não significa que ele gritava, que ele socava a mesa, que ele esmurrava, que ele obrigava as pessoas a fazerem alguma coisa, mas autoridade, segundo essa ótica do Evangelho, era porque o que Jesus falava estava em íntima conexão com aquilo que ele era e aquilo que ele fazia no seu dia a dia. Havia conexão real e concreta entre essas realidades e, por isso, as multidões testemunhavam a autoridade que Jesus tinha de poder falar o que ele falava, porque percebiam que o que ele falava era consequência do que ele vivia, e o que ele vivia era consequência do que ele falava. Esse é um detalhe que não é detalhe, é um centro do ensinamento de Jesus, importantíssimo e que faz toda a diferença. Que bom que aquela população, aquela multidão estava animada e desejosa de ouvir a palavra de Deus. Hoje, nem sempre se tem esse desejo de ouvir a palavra de Deus, mesmo que as pessoas não admitam isso, mesmo que muitas pessoas continuem frequentando igrejas e que, infelizmente, muitas vezes essas pessoas vão à igreja com outras motivações e vão para ouvir uma exposição que nem sempre é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e muitas vezes são pregações baseadas em frases de efeito, em conexões absolutamente aleatórias, né? Em textos desconexos com o que a Bíblia fala e com a vida concreta das pessoas. E Jesus expunha a palavra de Deus, porque o tema da sua pregação não era ele mesmo, não era a igreja aparece pouquíssimas vezes nos evangelhos, mas pouquíssimas mesmo. O tema da mensagem de Jesus era o Pai que ele revelava e a sua palavra essa de acolhimento, de perdão, de relacionamento. O texto traz menção a uma palavra interessante, porque esse pessoal compelia Jesus, comprimia, empurrava Jesus. E quantas pessoas não têm tentado empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, e quantas pessoas têm tido com Jesus um relacionamento superficial apenas de empurrá-lo, né? Apenas de querer que ele lhe sirva, que ele faça algo em seu favor, enquanto que o relacionamento é baseado na leveza, na paz, no bom convívio, no diálogo e no aperfeiçoamento dessa relação. Jesus está diante de uma multidão animada em ouvi-lo, mas também está diante de um grupo de pescadores bastante frustrados, bastante desanimados e decepcionados, porque, conforme a leitura do texto, eram pescadores experientes, pescadores que pescavam frequentemente e sustentavam as suas famílias dessa maneira, e pescadores também que eram experientes no Mar da Galileia, que eles conheciam muito bem, e nessa manhã eles estavam cansados e, mais do que cansados, eles estavam profundamente desapontados. Chefes de família desapontados com o fracasso de uma noite extenuante, desapontados porque terão que dizer nas suas casas que não conseguiram pegar nada, não conseguiram peixe naquela noite. E imagine você o desapontamento que isso causa àquelas pessoas. Você já se viu desapontado porque não conseguiu fazer algo que você fazia com frequência? Você já se sentiu desapontado, desapontada de ter que dar para pessoas amadas uma notícia que você não queria dar? A notícia de que você não conseguiu fazer o que se esperava que você fizesse? Aqueles homens tinham essa sensação horrorosa e também o cansaço de terem tentado. Não foi falta de tentativa, não foi falta de esforço da parte deles. Eles tentaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada, de tal maneira que eles já estavam
lavando e guardando as suas redes para encarar a realidade. E aí Jesus disse para eles: olha, entrem novamente no mar e lancem as redes. Imagina o que é para pescadores experientes ouvir um carpinteiro, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, não era exatamente um carpinteiro no sentido moderno do termo, né? Mas alguém que trabalhava com madeira, com ferro, com construção, né, de pequenos móveis e pequenos reparos em habitações, dando uma sugestão para que esses pescadores experientes vão pescar para conseguir recolher peixes, né? Muito provavelmente, vários pescadores não dariam a mínima para essa palavra, né? Muitos pescadores ignorariam e talvez se sentiriam ofendidos de ouvir uma pessoa que não entendia de pesca orientando como eles deveriam fazer para conseguir pescar. Ainda mais depois de um dia tão cansativo e frustrante como aquele, né? Mas Pedro não viu dessa maneira, né? Curiosamente, porque Pedro tinha um temperamento bastante explosivo e bastante difícil, mas, segundo o relato de Lucas, Pedro fez uma ressalva, né? Claro, Pedro diz para Jesus: olha, nós tentamos e nos esforçamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos tentar novamente. E aí, para resumir essa história, o texto nos diz que Pedro e seus companheiros e os companheiros do outro barco, que incluía João, que incluía Tiago, que eram filhos de Zebedeu, tentaram novamente, e ao puxar as redes, eles têm a surpresa de que a rede não apenas tinha pescado alguma coisa, como estava quase se rompendo devido à quantidade de peixes que eles pegavam. Pediram ajuda, pediram reforços para o pessoal do outro barco e, quando colocaram aquela quantidade de peixe nos barcos, quase que os dois afundaram de tantos peixes que ali estavam, né? Então, esse texto nos traz a lição de que nem sempre, pelos nossos esforços, as coisas darão certo. De que nem sempre se dá bem quem mais se esforça na vida. Tem muitas pessoas que não fizeram nenhum esforço e são milionárias, e muitas pessoas que trabalham de sol a sol, que trabalham todos os dias e têm que lutar muito para conseguir o básico para a sobrevivência delas e das suas famílias, isso quando conseguem fazer isso, né? Porque às vezes nem o básico conseguem fazer, e isso não se explica pela falta de esforço, isso se explica por uma sociedade injusta e desigual que nós vivemos e que nós, como discípulos de Jesus, devemos lutar para que essa desigualdade ela seja superada. Outra lição é que nós devemos, em nossas vidas, se somos cristãos e cristãs, nos adequar ao que Jesus nos fala. E o que Jesus nos fala, muitas vezes, é o contrário do que líderes religiosos e igrejas falam com frequência. O que Jesus nos fala é para amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, acolher as pessoas com as suas diferenças. O que Jesus nos fala é para que não olhemos para outras pessoas com ar de superioridade. Ele revela um Deus que não faz acepção de pessoas de nenhuma espécie, e nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Também devemos saber que quando Jesus nos abençoa, essa bênção também é para ser compartilhada, porque Pedro não conseguiria nem dar conta de todos aqueles peixes e por isso ele compartilha com outros pescadores que também estavam compartilhando da mesma angústia, da mesma frustração, do mesmo cansaço psicológico e físico de Pedro, e aquela pesca é suficiente para alegrar a todos eles e, consequentemente, também as suas famílias, as suas vizinhanças e por aí vai. Lamentavelmente, muitos pregadores de hoje
ensinam uma busca por bênçãos de modo egoísta, de modo a mostrar para outras pessoas como você é melhor do que elas, mais bem-sucedido do que elas, enquanto que Jesus nos ensina que quando somos abençoados devemos ter consciência disso, gratidão por isso e compartilhar com outras pessoas para que elas também participem dessas bênçãos, por exemplo, a que foi alcançada aqui na pesca maravilhosa, né? E por fim, Jesus diz para eles que eles serão, a partir daquele momento, pescadores de homens, pescadores de gente, pescadores de vidas, não para mantê-las debaixo das suas redes, mas para trazê-las para perto da graça de Jesus e, através dessa graça, elas serem libertas de fato, de verdade, e poder terem uma vida humanizada, uma vida conscientes da graça de Jesus e poder compartilhar essa graça com todos e todas aqueles que chegarem perto dessas pessoas. Esse é o chamado de Jesus que ele nos compartilha e que nós sejamos na nossa vida pescadores de gente, pescadores de seres humanos, não para acorrentá-los com uma algema religiosa, mas para compartilhar com eles a libertação que a graça de Jesus pode proporcionar. Se você gostou dessa nossa reflexão, deixe a sua curtida e compartilhe entre os seus contatos, que em breve voltamos com mais conteúdos.